E aí, pessoal, bom dia, boa quarta-feira. O que nós vamos fazer hoje? Eu tinha tanta notícia para dar sobre o Lula com a China, Maduro com a China, Lula e Maduro, enfim, ia mostrar para vocês a, a esquerda se alinhando aqui na América Latina, mas ontem à noite nós fomos surpreendidos com mais uma narrativa falaciosa da grande mídia tentando colocar o presidente Bolsonaro no centro de uma corrupção. Mas a verdade é uma só: miraram no presidente Bolsonaro e acertaram na cara do Mandetta, e vocês já vão entender agorinha o que eu estou falando. Tudo começou com a Folha de São Paulo através de uma matéria da Constanza. Quem lembra dessa moça? Aquela que pediu que um entrevistado falasse algo contra o presidente Bolsonaro. Vocês lembram disso? É ela mesmo. Tudo começou com uma entrevista exclusiva dela com uma matéria bombástica. O Metrópole, para variar, replicou sem consultar fontes, sem ir atrás da verdade. Então vamos lá. Diretor do Ministério da Saúde pediu propina de $1 por dose de vacina, diz a Folha de São Paulo. A proposta teria sido feita a representante da empresa durante o jantar no restaurante Vasto, no Brasília Shopping. Esse diretor que ele está falando é o Roberto Ferreira Dias. E quem que é o Roberto Ferreira Dias? Roberto Ferreira Dias foi indicado pelo Mandetta, ou seja, ele é da equipe do Mandetta e, segundo esse denunciante, foi no dia 25 de fevereiro. Eu preciso que vocês guardem as datas. 25 de fevereiro, e o denunciante é o representante da empresa de vacinas Davit Medical Supply, Luiz Paulo Dominguete Pereira. Ok? Guardem essa informação que vai ser importante para daqui a pouquinho. Inclusive, está aqui a matéria da Folha dando como exclusivo: governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose, diz vendedor de vacina, pela Constanza Rezende. Ok? Ok. Tudo bem. O que aconteceu? O que me chamou a atenção? O próprio G1, ou a Globo, enfim, trouxe uma matéria em que a AstraZeneca nega usar intermediários e diz que, acordo com o Ministério da Saúde, são feitos pela Fiocruz, parceria na produção de vacina. A CPI da Covid, servidor Luiz Ricardo Miranda, relatou oferta de 400 milhões de doses. Aqui já bastaria para a gente entender que foi uma grande mentira, foi um grande factoide, e a história poderia parar por aqui, se não fosse o Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues querer convocar o representante desta empresa para depor na CPI. Inclusive, assim que a bomba estourou, imediatamente o presidente Bolsonaro cancelou a indicação de Roberto Dias para a Anvisa após essa denúncia. Atualmente, o Roberto Ferreira Dias é diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. É esse rapaz aqui, ok? Ok. Agora vamos nos aprofundar para que não fique dúvidas em relação a essa falsa narrativa, porque temos que muitas pessoas vão usar isso até cansar, como foi a história do contrato da Covaxin, que tem gente que afirma que existe esse contrato e que foi feito pagamento, que foi superfaturado, mesmo a própria Covaxin ter vindo a público e falado: não foi superfaturado, é o mesmo preço em qualquer lugar do mundo. E o Brasil nem comprou a vacina. Mas mesmo assim o pessoal insiste. E a narrativa é tudo na vida de hoje, né, gente? Não existe mais verdade, existe narrativa. Então a gente vai se aprofundar agora com as informações que Kim Paim e a professora Paula Marisa postaram no Twitter, para que não reste mais nenhuma dúvida e para que vocês percebam o tipo de estrutura, o tipo de arapuca que está sendo formada contra o presidente Bolsonaro. A CPI vai convocar uma empresa classificada como suspeita de aplicar golpe pela própria AstraZeneca. Estamos diante de um golpe contra a democracia brasileira. A CPI vai convocar representante de empresa que afirmou à Folha ter recebido pedido de propina do governo em negociação de vacina. Aqui está um print em inglês a respeito das suspeitas em relação a essa empresa. Aqui o Kim colocou traduzido. A posição da AstraZeneca é a seguinte: nosso foco atual é cumprir nossos compromissos globais
substanciais com governos e organizações internacionais de saúde o mais rápido possível para ajudar e acabar com a pandemia. Como tal, existe atualmente no setor privado fornecimento, venda ou distribuição de vacina. Se alguém oferece vacinas particulares, é provável que seja falsificado. Portanto, deve ser recusado e relatado às autoridades de saúde locais. Aconselho, portanto, que as ofertas que Davit, lembraram o nome lá que eu falei do Metrópole, que saiu, o Davit? Então, está fazendo sejam consideradas suspeitas e que você não se envolva com elas. Mais uma vez, confirmo que, de forma alguma, a sua conexão com ele seria compartilhada por mim ou pela AstraZeneca. Essa é a posição da AstraZeneca no e-mail em inglês que o Kim Paim trouxe. Mas não fica por aí. Em 18 de fevereiro, a Fiocruz já invasava o primeiro lote da IFA da AstraZeneca. A reunião com o suposto golpista, né? Vamos usar suposto para evitar processo, da Davit aconteceu no dia 25 de fevereiro. O que ele estava tentando vender? O governo já tinha fechado o contrato, E aqui está a prova que foi no dia 18 de fevereiro, os primeiros envasamentos da vacina. E a gente vai além. Matéria internacional da MBC News do dia 11 de março já apontava a Davit como uma empresa suspeita de aplicar golpes. O Renan convocou golpistas para a CPI? Eu não estou acreditando. E aqui está a matéria em inglês, em que está destacado. Obtemos o documento de Davit Medical Supplies e fala que é suspeita essa empresa que não é para fechar contrato com ela. Inclusive, o Kim Paim trouxe, como eu já mostrei para vocês, o e-mail da diretora da AstraZeneca afirmando que não existe empresas intermediárias, assim como o próprio G1 postou, e a Davit jamais representou a AstraZeneca. A Folha de São Paulo conversou com um golpista? Sim, conversou. É isso mesmo, produção? Claro, porque aí cria narrativa e cliques. Um golpista que se passou por vendedor, a mídia não checa quem eles conversam. Inclusive, eu e a professora Regina, a jornalista Regina Vilela, conversamos bastante na live de ontem. Para quem não viu, o izinho está aqui em cima da logo, mas vê aqui até o final antes de ir para lá. Vamos seguindo. Pelo que eu saiba, o contrato que a AstraZeneca fechou foi esse aqui. Depois o superfaturamento que não aconteceu, da corrupção de uma compra que sequer existiu, agora vem a história do $1. E quando é que foi fechada esse contrato com a AstraZeneca e o Brasil? A Fiocruz assinou o contrato de 100 milhões de doses da vacina. Foi no dia 10 de setembro de 2020. Se a Folha de São Paulo tivesse pesquisado o mínimo, já teria denunciado esse cara. Mas o que eles preferiram? Fingir que não viu nada, que não está sabendo e manter a narrativa contra o presidente Bolsonaro. Mas tem mais coisa. Deve ter sido por isso que a AstraZeneca soltou uma nota falando que não possui intermediários e o governo nunca fechou nenhum contrato com a Davit, né? Renan Calheiros, está ficando feio as narrativas que vocês estão tentando vender. Inclusive, Renan Calheiros finge que não existe o consórcio do Nordeste, mas está dando atenção para golpistas. E nesses golpistas a gente inclui o Luiz Miranda. Agora vamos para Paula Marisa. O governo Bolsonaro pediu propina na compra da vacina AstraZeneca? Seria lindo se a própria AstraZeneca não tivesse informado que não usou intermediários e que todas as doses foram disponibilizadas através de acordo com a Fiocruz. Não foi dessa vez. E aqui ela traz a notícia da Folha de São Paulo, destacando a Davit Medical Supply e ao G1 que eu já mostrei para você. CPI investiga a negociação paralela da compra da AstraZeneca. Fabricante nega usar intermediários. Sobre os questionamentos, gostaria de comentar que não houve representante da AstraZeneca e as vacinas são disponibilizadas por meio de acordos com o Ministério da Saúde e com a Fiocruz. Mas é claro que narrativa a gente tem que ter
um esforço maior, digamos assim, para colocar na cabecinha dos incautos que ora são enganados pela mídia por não ter o conhecimento, ora se deixam ser enganados para alimentar narrativas. E a Paula Marisa também esclareceu que a tal da Davi Medical Supply, que denuncia a cobrança de propina, tem uns paranauê esquisito. A AstraZeneca já desautorizou a empresa a negociar suas vacinas no Canadá. Prefeitos negociam milhões de vacinas com a empresa búlgara em aval de laboratórios. A TMT Global Farm, que diz atuar como intermediadora dos produtores, promete entregar grande quantidade de imunizante nos próximos meses. Mas o Ministério da Saúde disse que jamais recebeu propostas dessas empresas. Inclusive, parece que o tal da Davi Medical Supply é mais suja que pó de galinheiro. Fraude na vacina? Como assim? Ministro diz que serviços indígenas contataram a polícia sobre acordo com vacinas. Dinheiro não é minha preocupação é a saúde e segurança das pessoas que receberiam a vacina, diz Miller. Da Davi Medical Supply, no documento rotulado como sendo para discussão, a empresa alegou que poderia ajudar a garantir 6 milhões de doses da vacina AstraZeneca por 21 milhões, a mesma quantia que a FSIN supostamente pediu à ICS. Em uma declaração preparada, a AstraZeneca disse que tais ofertas de terceiros provavelmente são ilegítimas. E aqui ela finaliza. Miller disse que está preocupado com a possibilidade de outros tipos de fraude de vacina e está trabalhando diligentemente para identificar e abordar todas as ofertas não solicitadas e suspeitas da vacina flangoflitense. Ao que nos traz que mais uma matéria internacional acusando a Davi de aplicar golpes, mas a CPI quer chamá-la para testemunhar. É uma matéria em inglês que fala justamente da tal da Davi Medical Supply tentando aplicar golpes. Mas a coisa está tão surreal, mas tão surreal, que até o pilantra do Luiz Miranda desmentiu a Crosué. A revista Crosué é responsável por suas matérias e certamente arcará com o que escreve. Não quero ser usado para criar narrativas. E volto a afirmar que todas as minhas conversas com Ricardo Barros foram republicanas. Eu não vou me pronunciar sobre os fatos que eu não posso provar. E o que a Crosué deu? Exclusivo, Luiz Miranda relata que, em reunião com líder de governo e lobista, recebeu oferta de propina para não atrapalhar negócios da Covaxin. Olha o nível que a coisa já está chegando. Eu acho que é a segunda ou a terceira vez que a Crosué, o antagonista, como vocês quiserem, é desmentida em público. Uma foi com o Luiz Miranda, outra foi com o Omar Aziz, e a outra, se não me engano, foi com o Otávio Facuri. E aí eu finalizo o vídeo com uma frase da Sarita que eu achei sensacional. Resumo da ópera: indicado político do Mandetta teria pedido propina para uma empresa suspeita de aplicar golpes que se apresentava falsamente como representante da AstraZeneca. Nós estamos vivendo numa guerra de quinta geração. O negócio está tão inacreditável que às vezes a gente até se sente um pouco perdido. E antes de finalizar o vídeo, eu quero trazer só mais uma informação para vocês. Eu quero abrir este print do Lucas Regazzi, que ele diz o seguinte: passei as 2 últimas semanas negociando com um golpista a compra de vacinas para uma prefeitura fictícia, Juatuba do Norte, em Minas Gerais, e ainda não entendi como o golpe funciona. Os caras se apresentam para as prefeituras oferecendo grandes quantidades de vacinas e dizem ser representantes da americana Davi Health, que supostamente possuiria uma parceria com a Johnson e com a Universidade de Oxford. O negócio é tão grosseiro que tentaram forjar a marca oficial da empresa usando o brasão da família imperial russa. Ou então estou negociando com descendentes diretos de Romanov. Aí ele colocou aqui o brasão da família Romanov e disse o seguinte: no final das contas, nem o tal Davi era confiável. Foi uma empresa incorporada em junho de 2020 no Texas e que também levanta suspeita de ser uma fraude nos Estados Unidos. A negociação inteira é voltada para conseguir um documento chamado LOI, Letter of Intent,
ou carta de intenção, enviada pela prefeitura avisando que quer comprar a vacina. Só que a partir daí as conversas não avançam mais. O que fazem com essa LOI? Temos teorias. E aqui há um destaque: a empresa Davi buscou a pasta para negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com uma proposta feita de $3,50 por cada. Depois disso, passou a ser $15. O caminho do que aconteceu nesses bastidores com Roberto Dias foi uma coisa muito tenebrosa e muito asquerosa, disse Dominguete, o cara responsável pela empresa, que na verdade é uma fraude. Agora eu vou deixar a pergunta para vocês: o que leva a CNN, Metrópole, Folha de São Paulo, o Antagonista, a Globo, replicarem algo que é mentira, sem checar fontes? E se vocês acham que é muito difícil checar fontes, não é não. A gente coloca o nome da empresa no Google, puxa os contatos, vai ligando, aí eles dão um ramal, eles dão um outro número, mas a gente vai caminhando e chega lá. O que isso significa? A sede de soltar um furo é tão grande que eles cometem esse tipo de gafe, ou existe aí uma imprensa completamente comprada, militante, sem credibilidade alguma, que você precisa parar de dar atenção e cancelar sua assinatura neste momento? Eu vou deixar para vocês decidirem qual das opções vocês ficam. É falta de caráter e um apoio para derrubar o presidente Bolsonaro que o Alexandre de Moraes finge não ver? Ou é uma imprensa com sede de soltar aí uma matéria que vai gerar muitos cliques? Eu encontro vocês aqui ao meio-dia. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.